Estamos ao vivo. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma live do Status Bem Casados. É uma alegria ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Insegurança. Insegurança. Qual a sua insegurança? Tem algum inseguro aqui? Alguma insegura aqui entre nós? Insegurança, pessoal. Insegurança é um problema que traz muitos desdobramentos negativos no casamento, no relacionamento. As pessoas, com as suas atitudes, elas acabam trazendo marcas, feridas, e o relacionamento muitas vezes acaba sendo destruído ou muito machucado por causa da insegurança das pessoas. É isso mesmo, gente. E a gente fala que a insegurança está intimamente ligada com ciúmes, né? A gente vai abordar um pouco mais durante a live. A Natália falando, eu amo vocês. Um beijo. Os babies estão dormindo. Os babies estão dormindo. Hoje, finalmente, eles estão dormindo. Conseguimos fazer eles dormirem no horário. Responda pra gente se vocês estão ouvindo bem e vendo bem, gente. Antes da gente começar efetivamente, só pra falar se tá tudo bem. E a gente continua aqui com o nosso assunto de hoje. Gente, ciúmes, insegurança, nós queremos... obrigada pelo retorno aí de vocês, gente. Valeu. Ciúmes e insegurança, nós queremos falar sobre esse assunto que é tão polêmico. Então fala aí pra mim, quem é o ciumento da relação? Vocês ou o outro? Ou o cônjuge? Você ou o marido? Você ou a esposa? Tem aí alguém que se destaca de forma negativa, claro, né? Com essas atitudes de insegurança extrema. Então fala aí uns exemplos de insegurança, amor, o pessoal se identificar. Ficar espiando o celular do outro. Ficar espiando o celular do outro. Ficar ligando toda hora pra saber onde é que tá. Tem gente que chega ao cúmulo até de seguir mesmo, né? A pessoa. Olha lá, eu sou a ciumenta, hein, gente? Tem ciumenta aí na live, ótimo. Gente ciumenta. Bom, fica aí até o final pra gente poder passar para vocês tudo sobre esse assunto, né? Algo bem importante. Tem gente que chega ao nível de ter ciúme dos próprios parentes da pessoa, né? Por exemplo, eu ter ciúme da parente da Thaís, né? Exatamente. Então, depende do nível, né? Existem vários níveis aí, né? Tem gente que pelos ciúmes, pela insegurança, acaba envolvendo outras pessoas também nas questões do casal. Então, acaba mandando mensagem para alguém do serviço do outro, acaba fazendo barraco mesmo, ligando, xingando, gritando na janela. E aí o nível só vai descendo, né? As coisas só vão se complicando ainda mais. Só que a gente quer trazer um viés, pode falar, amor? Uma coisa que a gente quer trazer para vocês é sobre o viés da insegurança primeiro, né? Porque como a insegurança está diretamente relacionada com ciúmes, a gente quer dizer uma coisa para vocês. A insegurança, então, obviamente, ela é o resultado. Ela não é a causa, né? Ela é o resultado de uma situação. Ela é a consequência de uma situação. Então, primeiro a gente tem que pensar assim, se eu sou uma pessoa insegura, o que está me gerando insegurança? O que está me gerando isso? Porque você não é insegurança por nada. Não existe pessoa que é insegura por nada. Tem que ter algum motivo. Qual que é a raiz disso? E aí a gente vai abordar um pouco sobre isso. A gente geralmente vê três aspectos, né? As três principais origens da insegurança, e a gente quer abordar aqui com vocês hoje. A primeira delas, você pode ser inseguro por causa da sua história de vida. A segunda, você pode ser inseguro por causa da falta de postura de quem você casou aí, do seu cônjuge. E terceiro, você pode ser insegura por causa da sua baixa autoestima ou por causa do seu complexo de inferioridade. Então a gente vai abordar cada um deles. O Gabriel vai começar falando sobre essa questão da insegurança ligada à sua história de vida. Quando a gente fala de história de vida, então, às vezes a pessoa tem algum complexo que traz dentro do seu coração, né, na raiz da sua essência, histórias da vida. Viu o pai às vezes traindo a mãe, viu o pai sendo agressivo com a mãe, ou a mãe traindo o pai, enfim. Geralmente são coisas relacionadas à família, às figuras... Ou já foi traído, né, amor? Ou já também, foi traído. Em relacionamentos mas anteriores. Geralmente a gente fala de figuras paternas ou de relacionamentos anteriores que foram bem conturbados. Então, você trazer essa raiz, trazer esse histórico, podem refletir na sua atuação agora.
Entende? Aí você começa um relacionamento, a primeira coisa que vai passar pela sua cabeça é o medo de você passar por aquilo que você viu, que você presenciou, que você teve ali na sua vida. E aí, consequentemente, você vai querer se proteger. E essa autoproteção, às vezes, gera num sentido negativo, que é o excesso de segurança, mas na verdade é uma insegurança, né? Você não é justo, né? A gente entende assim que se isso tá ligado à sua história de vida, e se você é o ciumento, se você é a ciumenta em extremo, né? Porque um pouquinho de ciúme no sentido do zelo, né? Quem que vai gostar, né? Eu não vou gostar de chegar num ambiente e ver alguma mulher lá querendo pendurar no pescoço do Gabriel, óbvio que não. Então existe um nível ali de zelo pela pessoa, né? De cautela, de cuidado que você quer ter, de preservação, até aí tudo bem. Mas esse nível de insegurança que a gente está falando, de ciúmes excessivo, de realmente você acabar ultrapassando os limites, até mesmo fazendo mal para você e fazendo mal para a relação, é isso que a gente está querendo trazer um alerta. E se você tem esse nível de insegurança, nós queremos te convidar agora a visitar a sua história de vida, para poder saber se você está encaixada nessa categoria, né? Se a gente consegue achar a raiz da sua insegurança devido a isso. Será que você já foi traída? Será que você já foi enganada? Será que já mentiram muito pra você? Será que os seus pais te marcaram com a história de vida deles e com a experiência deles, como o Gabriel falou? Algum cuidador, né? Alguém que você também se relacionou, observou, né, que teve isso. Então essa história de vida pode ter marcado de uma forma que você trouxe isso pro seu casamento. E aí não é justo você entrar no seu casamento assim, trazendo esse peso pra pessoa que casou com você. Às vezes a pessoa tem uma boa postura, né? Porque se torna dois pesos. Você fica desgastado com isso e você desgasta a pessoa que tá com você, que às vezes não tem nada a ver com essa situação. Exatamente. Então assim, é totalmente tóxico pro seu relacionamento ser uma pessoa assim. Se você é assim, então procure de fato entender qual que é o histórico de vida, qual que é a raiz desse problema, e se for isso, tente liberar perdão, tente procurar às vezes até ajuda profissional, mas assim, se livre disso, para que você tenha um relacionamento tranquilo, para que você tenha confiança na pessoa que você está do lado. A gente costuma dizer que gasta menos energia você confiar em todo mundo do que desconfiar de todo mundo. Se você todo o tempo está desconfiando de todo mundo, cara, você vive dias desesperadores. É isso. Entendeu? Então, assim, se liberte disso para que você consiga, de fato, confiar em quem está do seu lado e você ter paz, para viver em paz, né? Que a gente casa para ter um relacionamento saudável e viver em paz. Eu acho que essa é a principal essência de uma vida, né? De uma relação, né? É isso, gente. Aí a gente tem um segundo aspecto para falar também. Talvez essa insegurança toda, talvez esse ciúme excessivo, ele esteja vindo, né? Ele tenha tido origem pela falta de postura da pessoa com quem você casou. Aí nós temos outra questão. Aí você pega alguém que eventualmente não tenha caráter, alguém que dá brecha mesmo, que dá margem, né? Para as outras pessoas, que não só... Às vezes a pessoa pode até ser honesta, tá? Ela pode até não trair, mas ela tá sempre ali cercando frango, né? Ela tá sempre ligeirão ali, ligeirona, com o radar ligado, exatamente. Então isso é muito ruim. A pessoa que gosta de ser assediada, que tem um excesso ali de vaidade, né? Que é um assunto que a gente vai voltar aqui para falar exatamente sobre isso. A pessoa que gosta de ficar sendo bajulada pelos outros, às vezes não faz nada, mas gosta de ficar sendo bajulada pelos outros, aquela pessoa com o ego mais inchado, né? Então, assim, existem pessoas assim, e aí se você é a outra parte desse relacionamento, o que a gente aconselha? Converse, tenha uma conversa justa e uma conversa sincera com essa pessoa. Primeiro se posicione contrário a isso, que é o que está te gerando insegurança, e de modo muito sincero exponha assim, ó, isso, você tem que falar desse jeito, isso está me magoando, isso está fazendo mal para mim e para o nosso casamento. Você tem que ser sincera, ou sincera, né? Porque não dá. Uma atitude dessa num relacionamento é inadmissível, pessoal. Isso é muito ruim e a gente se surpreende aqui com a quantidade de pessoas que não conseguem destravar a sua fala para o seu cônjuge, né? Então a pessoa às vezes pegou uma mensagem atrapalhada lá nas redes sociais ou no WhatsApp e ela não consegue, ela se trava num nível de uma maneira que ela não consegue nem tirar satisfação,
porque o nível de comunicação deles é tão ruim que a pessoa prefere engolir e sofrer sozinha do que conversar. Então isso é muito importante que o Gabriel falou. A primeira coisa, se essa pessoa está sem postura de casado, se imponha. Se imponha no sentido maduro da palavra, né? Converse. E como o Gabriel disse, ao invés de você só chegar nessa conversa acusando a outra pessoa, apontando tudo que ela faz, traz essa conversa para si, no sentido de falar como você se sente. Né? Então, olha, diante das suas atitudes, eu tenho me sentido dessa forma. Você tem me deixado exposta, você tem me magoado, você tem me trazido dor, você tem me trazido tristeza. Então muda o apontamento da seta, né? Ao invés de você apontar a seta e só criticar o que pode talvez bloquear a conversa, você traz a seta para você e você traz esse viés de como você se sente diante dessa falta de postura da pessoa. É isso não aí. tem como continuar essa caminhada, né? Não tem como curar os ciúmes e a insegurança se realmente a pessoa não ajustar a postura, não ajustar algumas atitudes. O terceiro pilar é a baixa autoestima, né? O complexo de inferioridade. Às vezes você é uma pessoa insegura porque você tem baixa autoestima, você não se sente bem consigo. Seja qual for o motivo, às vezes algum aspecto físico, às vezes algum aspecto emocional, às vezes intelectual, independentemente do que seja. Você se sente insegura por conta de si. E aí uma coisa que a gente sempre fala aqui, gente, e já está mais do que provado, até cientificamente falando, você precisa aumentar a sua autoestima. E como que você consegue fazer isso? De verdade. A gente sempre dá essa dica aqui, já está mais do que comprovado, como eu acabei de falar. Vá fazer atividade física. Vá andar, vai correr, vá para academia. Vocês vão ver. É mágico, não é mágico, né? Não é químico, mas parece mágica. Vocês começam a se sentir melhor, começam a se valorizar, começam a se sentir bem. E isso levanta a sua autoestima. Então, independentemente de conselhos ou qualquer outros conselhos que a gente possa dar aqui para você, foque nisso. Como que um dos primeiros passos que eu posso levantar, erguer, ficar bem com a minha autoestima? Vá fazer atividade física. Nós temos alguns casais que nós já atendemos e conhecemos, que assim, casais que eram distantes, estavam distanciados um do outro, estavam afastados, começaram a fazer atividade física. Gente, eles começaram a ter mais relação íntima, mais intimidade, começaram a ter mais proximidade, começaram a se sentir melhor, mais dispostos. É sério, gente. Atividade física, ela gera, né? Ela libera hormônios, sensação de prazer, de bem-estar. Então, só de fazer atividade física, você já vai ter fisicamente, né? Quimicamente, né? Isso liberado no seu organismo. Além disso, naturalmente, isso vai acabar interferindo na questão física, estética, né? Sim. E você também vai começar a se gostar mais, vai começar a olhar pro espelho, né? Tá numa relação de amor com você mesmo, e isso vai te empoderar no sentido positivo da palavra. Isso vai, sem qualquer bandeira, viés né? ideológico aqui, não. Mas isso vai te trazer, tô falando pro homem e pra mulher, isso vai te trazer, né, um ar diferente. E aí você se sentindo bem com você mesma, você cura essa parte da insegurança. Você já não precisa mais ficar mendigando a atenção do seu marido ou da sua esposa, porque você vai estar bem. A gente falou já que vamos voltar aqui a falar de VSM, né? VSM. Valor sexual do mercado. Então, seu valor sexual de mercado sobe no sentido... Depois a gente volta para explicar esse assunto aqui para vocês, que é muito interessante. Mas você se sente mais, você é reconhecido por quem está ao seu redor, né, com uma autoridade diferente, com uma postura diferente. E tudo isso aumenta a sua autoestima e proporcionalmente diminui a sua insegurança. Se você tá bem consigo mesma, você tá menos insegura e você tá podendo trazer o melhor, a sua melhor versão para dentro do relacionamento. É isso aí. Então, gente, atividade física, coloque isso na sua cabeça. Você não precisa de dinheiro para fazer atividade física, você não precisa de muitos equipamentos, você precisa de uma coisa, de vontade e de ir fazer. Porque pode ser uma caminhada na rua, pode ser uma corridinha na rua, num parque próximo da sua casa aí. Pode ser um hit lá na sua sala, mesmo com seu neném no colo também, viu?
abdominal ali, ó, levando o neném, agachamento com o neném no colo, não tem desculpa, gente. Hoje em dia na internet você encontra vídeos de todos os tipos de treinamentos em casa, treinamentos onde quer que for, então não tem desculpa para você não fazer, gente. Você tá pode certo? com 15 minutos é suficiente pro seu dia para você começar a fazer atividade física em qualquer lugar que você estiver. Não sei se vocês sabem, eu sou formada em educação física também. E em breve nós vamos soltar aqui alguns desafios, né? Vamos fazer um desafio, amor? Vamos fazer um desafio. Desafio de 30 dias de atividade física. Nós vamos fazer, a gente vai lançar em breve, viu? Aguarde. Aguarde que nós Quem vamos topa? lançar. Quem topa, manda um joinha aí, um coraçãozinho. Quem topa fazer? 15 minutos. 15 minutos por em dia. casa, em 15 qualquer minutos. lugar que você A tiver. gente abre a live com vocês e faz junto com vocês. Se vocês toparem, coloca aí um Vamos, joia quem que a gente vai topa? fazer Ih, junto. Eu não tô vendo reação, Isso daí. não. O pessoal tá fugindo, viu, pessoal? Tá fugindo. Ó, desafio de casal, ótimo. Os dois juntos, né, dois Ellen? juntos, Vambora. vamos É nessa. isso. Muito bem. Gente, então, fechando aqui o nosso pensamento, né, a nossa reflexão de hoje. O ciúme, ele tem uma origem, ele é intimamente ligado à insegurança. Então, a pessoa ciumenta é uma pessoa insegura. A insegurança, ela é destrutiva para a sua relação. Ela vai minando, ela vai comendo a sua relação pelas beiradas. Você vai se desgastando diariamente com as suas atitudes, com as suas cobranças, né, com a exposição do outro perante as pessoas, e aí dependendo da personalidade, vamos usar essa palavra para ficar mais fácil, a pessoa ela fica mais sentida ainda, ou leva com mais peso quando ela é exposta, dependendo do temperamento dela, dependendo da personalidade dela, e isso tudo vai minando, vai destruindo a sua relação. Então encare a insegurança buscando qual é a origem dela, né? Se não achar a origem, a única forma de eliminar, né? Porque assim, independentemente de qual das três seja, que a gente falou, da história de vida, da falta de postura do outro, mesmo sendo a falta de postura do outro, qual a falta de postura? Por que ele faz isso? Ou então na sua baixa autoestima, por que você tem essa baixa autoestima? Então qualquer um dos casos que nós citamos aqui, busque a raiz. Busque entender por que isso começou, por que isso tem sido um gatilho que é despertado em você e aciona essa insegurança. Quando você encontrar o problema, a raiz disso, fica mais fácil de você tratar. Fica mais fácil de você conseguir combater, fica mais fácil de você conseguir lidar com aquilo. Porque você sabe que, tal reação da Thaís desperta o gatilho em mim. Então eu vou evitar aquilo próximo a ela. Eu vou evitar aquela situação que vai despertar isso em mim. Então você consegue começar a criar artifícios para driblar isso e ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que tenha mais paz, entendeu? A nossa grande bandeira aqui é fazer com que vocês tenham um casamento saudável, um relacionamento saudável e viver assim sob pressão, sobre essa opressão de verdade, gente. Vocês não vão ter paz, vocês vão só ter briga, confusão e problema na casa de vocês. E não é essa a intenção nossa aqui, é trazer ferramentas para que vocês consigam aplicar no dia a dia de vocês e torne a vida de vocês mais tranquila, melhor, né, vida? É isso, gente. E se vocês não buscarem a origem, não buscarem a raiz da insegurança, vocês só vão ficar maquiando ela. Então então tá bom, então eu não vou ser mais ciumenta. A partir de amanhã eu tô curada. Não é Tira, assim, gente, não é assim que funciona. Aí a pessoa dormiu, o marido dormiu, você vai lá, pega o celular escondido, vai para outro ambiente, fica fuçando. Isso faz mal para você, vira até um vício depois. Você tá o tempo inteiro querendo caçar um deslize, porque isso virou um vício para você, né? Isso é muito, muito, muito ruim. Então, conversem, reflita, tente buscar o diagnóstico disso e trate a raiz, trate a origem da sua insegurança. Senão você vai estar só maquiando os seus ciúmes e a sua insegurança. É como se você estivesse tratando uma febre e aí você fica dando medicamento e a febre daqui 6 horas volta. E aí você dá Novalgina de novo e ela volta daqui 6 horas. Aí você dá paracetamol, ela volta daqui 6 horas. Você só está maquiando isso, porque a febre ela não é o problema. A febre ela é só... a ponta do iceberg, ela é só uma consequência. É a reação de algum problema. O seu organismo está reagindo Exatamente. àquele problema. Então, qual que é o problema de fato? Às vezes o problema é uma bactéria no seu pulmão. E se você tomar um antibiótico, pronto, você sarou. Entendeu? Porque você descobriu a origem. A origem é a bactéria no pulmão. A origem não é a febre.
Então, a origem do seu problema não é a insegurança. A origem do seu problema não é o ciúme. A origem do seu problema é mais para baixo. Então, você vai procurar na sua história de vida, você vai procurar como é que está a postura do seu cônjuge, ou você vai procurar se você está com baixo autoestima. Aí sim você consegue combater o problema e se livrar deste problema, desse sentimento, dessa questão que acaba com os relacionamentos. É isso, gente. Ó, a Letícia lá. Ô, Letícia. Isso, obrigada. Então é isso, gente. É isso que a gente queria falar com vocês hoje. Obrigado pela atenção de todos. Mais um dia. Amanhã a gente se vê, 21h30, estaremos aqui. Gente, nós vamos deixar salva essa live lá no feed. Compartilha essa live com qualquer ciumento que você conhecer por aí, ok? Qualquer ciumento, qualquer ciumenta. Ô, cara, tô melhor apertando, sim, você tá melhor. 100%. Obrigado mesmo. Tamo junto. Tô bem sim, tô bem. Graças a Deus, melhor. É isso, gente. Um beijo, viu? E olha, vocês viram, né? Ontem eu tava só o farelo e hoje aqui, ó, os humilhados Bonita, serão linda, exaltados. Acordei linda, assim, ó, maravilhosa, pronta. tá maravilhosa. Gente, os humilhados serão exaltados. Lembrem disso. Um beijo, bom Tchau, descanso gente. pra Valeu, vocês. até Tchau, mais. tchau.